Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia. Então agora são 15 para as 2 da manhã, dia 28 de setembro de 2025, dia da Bíblia. Nos encontramos aqui na Igreja Matriz São Sebastião, na cidade de Balneário Camboriú, Santa Catarina, aqui aos pés do nosso Rei Jesus, nosso Salvador, nosso Senhor. Bom dia, Jesus querido. Dá-nos a tua bênção, Senhor. Dá-nos a tua unção. Essa é a nossa 50ª vigília de adoração. 50, jubileu de ouro. 50 vigílias consecutivas. Uma vez por mês, ou da meia-noite às 6 da manhã, ou das 9 da noite às 3 da manhã. Então, que benção estarmos aqui, nessa noite santa, nesse dia abençoado, dia da Bíblia. Então, exatamente, dia da Bíblia nós vamos pregar a palavra de Deus, certo? Eu sou Celso Deretti, sou missionário aqui da Arquidiocese de Florianópolis, estado de Santa Catarina, missionário leigo, escritor, certo? Acabei de lançar meu 5º livro, chama-se Para Além das Misteriosas Portas da Morte. Eu acho que depois tem um exemplar aí para mostrar, né? Depois eu pego, tá? E o tema da pregação de hoje é: somos salvos pela esperança. Salvos pela esperança. Eu vou tomar o texto de Êxodo, capítulo 14, a partir do versículo 10, que é o relato da passagem do Mar Vermelho. Então, vamos nos situar então nessa passagem. Vocês lembram? Deus escolhe Abraão, certo? Abraão, ele dá a sua resposta, o seu sim. Ele gera Isaac, certo? Isaac gera Jacó. E Jacó gera 12 filhos, são as 12 tribos de Israel. Aí tem aquele episódio que vocês lembram, depois eu mostro aqui, tem aquele episódio que os irmãos vendem José, certo? Vendem José para os madianitas o vendem lá para o Egito, ele acaba lá sendo o senhor do Egito, né? O senhor do Egito, só abaixo do faraó. E depois teve aquele sonho das 7 vacas magras, as 7 vacas gordas, ele decifra o sonho, aí ele se torna o governador do Egito, aí os irmãos dele vão comprar trigo no Egito e acabam reconhecendo ele, aí trazem o pai, trazem a família, se estabelecem, e aí o povo hebreu, ele se multiplica ali no Egito, né? E depois morre o faraó, vem outro, esquece de tudo, escraviza o povo hebreu, e eles são escravos por 450 anos. Aí Deus ouve o clamor daquele povo e suscita quem? Um libertador, Moisés. Aí Moisés, ele vai até o faraó, aí vem as 10 pragas, né? O faraó era um cabeça dura, cabeçudo, né? Meu pai que chamava, né? Seu cabeçudo, né? Então o faraó é um cabeçudo, aí 10 pragas até que ele liberta o povo. Mas só que ele se arrepende. Enquanto o povo estava indo em direção à terra prometida, o faraó se arrepende, aí ele organiza um exército, 600, aqui fala de 600 carros dos melhores, e todos os carros egípcios com homens de guerra em cada um deles. Então, ele vai ao encalço dos hebreus, e aí o que acontece? Então vamos lá, o versículo 10. Aproximando-se o faraó, os israelitas, ao levantarem os olhos, viram os egípcios que vinham ao seu encalço. Foram tomados de espanto e invocaram o Senhor, clamando em alta voz:
e disseram a Moisés: não havia porventura túmulos no Egito para que nos conduzisses a morrer no deserto? Por que nos fizeste isso, tirando-nos do Egito? Não te dizíamos no Egito: deixa-nos servir os egípcios. É melhor ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não temais, não temais, tende ânimo. Diga para você mesmo: não temais, tende ânimo. Céus, diga o seu nome: não temais, tende ânimo. E vereis a libertação. E vereis. Veja, irmão, Jesus fala: se tu creres, verás a glória de Deus. Se tu creres, verás a glória de Deus. Certo? Porque a fé traz à existência aquilo que nós esperamos. Grave isso. A fé traz à existência aquilo que nós esperamos. Pela fé, as coisas que não existem passam a existir. Então, pela fé, nós criamos uma nova realidade. Obviamente, pelo poder de Deus, certo? É pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Então, e vereis, não temais. Aqui que está, irmãos, a esperança, o poder da esperança. Somos salvos pela esperança, certo? Como diz os gaúchos, né? Não está morto quem peleia, não é verdade? Não está morto quem peleia, né? E tem uns que falam assim, né? Como é que é o contrário? Como é que é o contrário que eles falam? Quem está morto não peleia, né? Não é verdade? Eles falam, então não está morto quem peleia. Então, e vereis, aqui que está o grande desafio nosso. O grande desafio, a gente está igual os egípcios, né? Não temais e vereis, tende ânimo. Pois todos nós também estamos sendo perseguidos por algo, né? Tem alguma coisa que está ao nosso encalço e alguma coisa que está ameaçando a nossa liberdade, a nossa salvação, a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, o nosso ministério dentro da igreja, qualquer coisa, veja. E aqui preste atenção, e vereis a libertação que o Senhor vai operar hoje em vosso favor. Vamos prestar atenção numa coisa. Por qual razão o povo hebreu saiu do Egito? Não foi por causa do Senhor? Não foi por causa de uma promessa do Senhor? Foi ou não foi? Foi por causa de uma promessa do Senhor, de introduzi-los numa terra onde corre leite e mel. Certo? Então, neste momento, eles, aparentemente, aquilo que Deus prometeu não está sob suspeita. Está sob suspeita. E é exatamente isso que é o trabalho do diabo, colocar Deus sob suspeita. Certo? Colocar Deus sob suspeita. Porque se você suspeita de alguém, você não acredita, você não se entrega, você não fecha um negócio, você não caminha com a pessoa. Se você suspeita que alguém é um assassino, você vai convidar o sujeito para caminhar com você ali na praia? Vai? Claro que não. Para almoçar na sua casa, se você sabe que o cara é assassino, porque você suspeita da pessoa, não é? Você suspeita que a pessoa é ladrão, você vai fechar um negócio com o cara? Você vai convidar ele para ser sócio? Claro que não, não é?
Você suspeita, você vai investir o teu dinheiro em algo que você suspeita que não vai dar retorno? Não. Então veja, o trabalho do diabo é colocar Deus sob suspeita para que a gente não caminhe com Deus. Não espere em Deus, viu? Para que nós não esperemos em Deus. Certo? E aí entra aquilo que é a cartilha do diabo. O que está escrito ali na cartilha do diabo? Que ele sopra o tempo todo no nosso ouvido. Não troque o certo pelo duvidoso. O diabo toda hora ele sopra no nosso ouvido. Não troque o certo pelo duvidoso. O que na cartilha do diabo, o duvidoso são as promessas de Deus. É o plano de Deus. Não é? É o plano de Deus. É aquilo que Deus escolheu para nós, como vocação, como propósito de vida, certo? E, claro, então o tempo todo nós somos bombardeados, todos os lados, para que a gente suspeite de Deus, para a gente não acredite nas suas palavras, não acredite nas suas promessas, não nos lancemos. E aí a gente começa a fazer igual o povo do Egito, né? Porventura não havia túmulos no Egito para que nos conduzisses a morrer aqui no deserto? É? Irmãos, aqui nós vamos entrar naquilo que é fundamental para nós, cristãos batizados. Deus não é homem para mentir, certo? A nossa fé, ela está inteiramente fundamentada nesta verdade. Deus é veraz. Deus não é homem para mentir. Certo? Isso está lá em... Eu vou só fazer um parênteses aqui, está lá em Romanos capítulo 3, né? Não precisa abrir, mas eu vou ler aqui rapidamente. Romanos 3, ali... São Paulo escrevendo aos Romanos, ele declara isso mesmo, né? Deus não é homem para mentir. Está aqui, ó. De modo algum, porque Deus... Aqui, se algum deles não foram fiéis, acaso a sua infidelidade destruirá a fidelidade de Deus? Por isso que a gente não pode ser discípulo do pecado dos outros, certo? Nós somos discípulos de Deus, não do pecado dos outros. Porque se uma pessoa se torna infiel, que você confiava, isso não tira a fidelidade de Deus. Mesmo se for um homem de Deus, em quem você confiava, uma mulher de Deus, que escandaliza, que acaba pisando na bola, né? Porque Deus há de ser reconhecido como veraz. Olha assim, Deus há de ser conhecido como veraz. E todo homem como mentiroso. Olha isso. Assim, segundo está escrito, assim serás reconhecido justo nas tuas palavras e vencerás quando julgares. Amém, irmãos? Queridos, olha isso. Você tem alguém que você pode confiar, que você pode colocar toda a tua esperança, toda a tua força, todo o teu dinheiro, teus talentos, teus recursos, a tua fé, que ele vai cumprir o que ele promete. Ele não vai enganar, ele não vai iludibriar, ele não vai trapacear, certo? Qual é a pior coisa para um ser humano? Pior coisa é ser enganado. Não existe coisa mais ruim para a gente do que a gente ser enganado, do que a velhaquice, né? Ser enganado, as pessoas chegam a matar quando são enganadas, é ou não é? Não é verdade? As pessoas matam porque são enganadas financeiramente, crimes passionais, uma série de coisas.
Então, aí você é triste quando você vota num sujeito, por exemplo, você vota num sujeito, né, esperando que ele vai realmente representar você lá com honestidade, e o cara se torna um ladrão lá, né? A propósito, vocês souberam o que aconteceu agora lá na Amazônia? Lembra desse escândalo do INSS? Roubaram o dinheiro dos velhinhos? Souberam? Aí um desses ladrões, sem vergonha, pegou esse dinheiro e foi com os seus comparsas, foi pescar lá na Amazônia, né? Para gastar o dinheiro lá com orgias e farras e bebedeiras. E aí um deles caiu lá do barco onde estava e veio uma sucuri, engoliu ele inteiro. Não souberam dessa notícia, não? Não? Mas não se preocupe, não. Não se preocupe, porque foi uma tragédia, mas a cobra foi operada e está passando bem. Viu? Já foi, graças a Deus, a cobra foi operada e está passando bem. Irmãos, aqui, eu falei de ladrão aqui, né? Certo? Esses ladrões corruptos que vão ver o que é bom para a tosse o dia que tiver que prestar contas a Deus. O dinheiro que eles roubam vai servir de combustível que alimentarão as chamas que os consumirão por toda a eternidade no inferno. Triste isso, né? É muito triste. E assim será, viu? Assim será. Pode ter certeza. E por isso que Jesus disse que o diabo é o ladrão que vem senão para furtar, matar e destruir. Certo? E o que o diabo quer roubar, destruir, acima de tudo? A nossa esperança, a nossa fé, a nossa confiança na veracidade de Deus. Irmão, quando é que foi? Se você estuda o catecismo da Igreja Católica, lá diz que Adão e Eva, os nossos primeiros pais, deixaram morrer a confiança em Deus. E aí que a morte entrou no mundo. Certo? Deixaram morrer a confiança. Isso pode acontecer comigo, com você, como aconteceu com Judas. Deixou morrer a confiança. E é um perigo muito sério, queridos. Porque veja, tem de ânimo. O Senhor combaterá por vós, quanto a vós nada tereis de fazer. E aqui, veja, a esse povo, eles cruzam o Mar Vermelho, cruzam. E lá depois, no deserto, eles começam a murmurar contra Deus, começam a perder a paciência, fazem um bezerro de ouro, amaldiçoam Moisés. E o que era para eles entrar na terra prometida em questão de uma semana, sabe quanto tempo durou? 40 anos. 40 anos. Irmãos, quando a gente perde a confiança na palavra de Deus, nós frustramos os planos de Deus. Nós colocamos empecilhos, barreiras. Nós arrumamos sarna para se coçar. Certo? Porque nós nos julgamos, nós nos arvoramos em juízes do bem e do mal. E perdemos a confiança na palavra de Deus e vamos nos enveredando por caminhos que não tem nada a ver com aquilo que Deus quer para nós. Damos ouvidos à serpente, como fizeram Adão e Eva, e nós nos estrepamos bonito. Você já se estrepou, querido, por ter
dado ouvidos à voz da serpente, se entregado ao pecado, se entregado a uma vida de mundanidade, de idolatria. Aquele povo era um povo que eles, pelo fato de terem convivido muito tempo no Egito, eles foram sendo influenciados e os ídolos entraram no coração. Então Deus, eles eram um povo livre, mas não formado. O Senhor Ele quer, em primeiro lugar, queridos, para a gente, que o plano de Deus se realize em nossa vida, é preciso remover todos os ídolos que estão no nosso coração. Certo? Santo Agostinho diz que o pecado é o amor a si mesmo até o desprezo de Deus. É o amor de si mesmo até o desprezo de Deus. Então, são os ídolos que nós entronizamos no trono do nosso coração. E o que é um ídolo? É qualquer coisa que tome o lugar de Deus. Qualquer coisa que me impede de orar, por exemplo, é um ídolo. Qualquer coisa que me impede de orar é um ídolo. Que me impede de ir à missa é um ídolo. Que me impede de fazer um retiro é um ídolo. Que me impede de ler a palavra, estudar, fazer a Lectio Divina, de meditar, é um ídolo. Que me impede de vir aqui numa vigília, né? Quanta gente idolatra a bebida, o churrasco, idolatra o vinho, idolatra... São coisas ruins? Não são. Tudo é bom, desde que não se torne um ídolo. Esporte é bom, sítio é bom, dinheiro é bom, carro é bom, cuidar do corpo é bom, desde que isso não se torne um ídolo, um obstáculo, um empecilho à ação do Espírito de Deus em mim, certo? Aqui que está, irmãos, quais ídolos eu preciso renunciar? Quais ídolos? Aquele povo tinha ídolos no coração, era um povo duro de coração. E deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês. Hoje o êxodo, né, a estrada do êxodo, já não é para uma terra, um território aqui na terra, não é para Israel. Nós estamos em êxodo para o céu. Em êxodo para o céu. A nossa verdadeira terra prometida hoje é o céu. É a nossa salvação. É a vida eterna. O que nós esperamos? Novos céus e uma nova terra. Qual é a nossa esperança última? Certo? É entrar na glória de Deus. É entrar na glória de Deus. É vermos a Deus. É habitarmos no céu. E aqui, amados, e aqui nós temos o nosso novo Moisés, que é Jesus. Jesus, ele veio abrir para nós exatamente, não mais o Mar Vermelho, mas ele veio abrir para nós as portas da eternidade. As portas da eternidade. E aqui Jesus fala, Jesus dizia aos judeus que nele creram, João capítulo 8, 31, se permanecerdes na minha palavra, preste atenção, olha, na minha
palavra, porque existem outras palavras. Existe a palavra da concupiscência que está dentro de mim, que é o inimigo dentro de mim. Existe a palavra do mundo. E existe a palavra do diabo. É o inimigo dentro de nós, a concupiscência, o inimigo à nossa volta, o mundo, e o inimigo acima de nós, que é o diabo. Todos falam. Todos falam. E Jesus diz, se permanecerdes na minha palavra, e lá o catecismo diz que Jesus é a palavra insuperável e definitiva do Pai. Não existe outra palavra. E aqui que está o grande desafio da nossa fé, esperar na palavra de Jesus. Esperar significa o quê? Você se manter no caminho, se manter na obediência, enquanto você espera a realização daquilo que a palavra diz. Que a palavra promete. Sereis meus verdadeiros discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos livrará. Somos descendentes de Abraão e jamais somos escravos de alguém? Replicaram. Como dizeis, sereis livres? Jesus respondeu, em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Ora, o escravo não fica na casa para sempre, mas o filho sim fica para sempre. Se, portanto, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Verdadeiramente livres. Queridos, existe uma coisa que nos torna livres, é a verdade. Certo? A verdade. Se você ama a verdade, se você vive de acordo com a verdade, você é uma pessoa livre. Então, não será o dinheiro que vai te dominar, não será a glória deste mundo, não será uma falsa promessa, não será nada. Você é uma pessoa livre. São Paulo ele diz, eu sei me virar na abundância e sei me virar na penúria. Tudo posso naquele que me fortalece. Você é livre quando é caluniado, você é livre quando é louvado, você é livre quando está só em casa, você é livre quando está pregando para multidões. Certo? Aqui está a beleza da nossa fé. Nós entramos na posse da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Por quê? Porque nós temos um Deus em quem nós podemos confiar. Isso nos torna livres de qualquer coisa que nos ameace, nem a morte. São Paulo chega a dizer, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Olha só, porque São Paulo era uma pessoa livre. É uma pessoa livre. E aqui, nós temos, quando falo somos salvos pela esperança, a esperança, ela nos move a realizar. Aqui, uma pessoa que tem esperança, ela não são as circunstâncias que determinam aquilo que ela crê, mas aquilo que ela crê mudam as circunstâncias.
correto? Viu? Então não existe nenhuma circunstância que é determinante na sua vida. Porque pela fé, você supera as circunstâncias e muda as circunstâncias. Mas é preciso caminhar, aqui que está, é preciso se pôr a caminho. Se pôr a caminho. A superstição, o que difere a superstição da fé? A superstição, a pessoa espera que algo aconteça, certo? A fé não. A fé te move a caminhar. E quando você se põe a caminho e obediência à fé, aí sim as coisas acontecem. Correto? Aí as coisas acontecem. Mas a nossa fé, a nossa esperança, ela está onde? Está na palavra de Deus. Certo? Está na palavra de Deus. Eu tenho uma dúvida, eu tenho uma inquietação, uma decisão a tomar, não sei o que fazer. Então eu vou lá na palavra e Deus vai me dar um discernimento, uma orientação, uma direção. Olha só aqui, por exemplo, essa palavra aqui, Isaías. Talvez você diz assim, olha, por que dizer então Jacó? Aí você coloca o teu nome, né? Celso, coloca o seu nome. Escapa meu destino ao Senhor. Muitas vezes a impressão que a gente tem, né, com as dificuldades é que Deus se esqueceu de nós. Não é? Muitas vezes a gente tem a sensação, não tem? De que estamos sós, estamos meio que sem rumo, sem direção, sem perspectiva. Passa meu direito despercebido, ó meu Deus. Muitas vezes as pessoas oram, puxa, dá tudo certo para os outros prosperam, isso e aquilo, vão para frente. Certo? É que o diabo é terrível, porque ele sempre faz que você olhe para os outros. Mas você não sabe que o outro está sofrendo. Você não sabe, talvez a pessoa que está ali passando num carrão milionário, talvez está com câncer terminal e você está invejando a pessoa. Por quê? Você não sabe o que a pessoa está passando. O diabo sempre faz você se sentir abandonado, se sentir menosprezado. Para que você deixe de confiar em Deus. E confiar em Deus, você vai para a maçonaria, aí você vai para o espiritismo, vai para Seixonoye, Rosa Cruz, teosofia, logosofia, cientologia, vai para isso, macumbaria, na verdade, não é isso que as pessoas fazem? Que deixam de esperar em Deus. Ah, porque lá na maçonaria eu vou ficar rico, porque vou lá naquele macumbeiro que ele vai destruir o meu inimigo, vou recuperar o meu amor, vou ficar rico. Quer dizer, é tudo voz do diabo para te afastar da verdadeira fé, da igreja católica. Ah, eu vou lá naquela igreja lá protestante porque lá se manifesta o poder do Espírito Santo, o poder de Deus. É assim, né, queridos? Então escapa o meu destino ao Senhor, né? As pessoas pensam. Deixa eu dizer uma coisa, irmão. O que Deus começa na sua vida, Ele leva a bom termo. Deus não deixa inacabada uma obra na sua vida. Deus, você já viu aí um edifício aí, uma carcaça de edifício aí, já viu? A gente vê vários, né? Começa a obra, mas não consegue terminar. Deus não é assim. O que Deus começa, Ele termina. Deus não é
sim agora e daqui a 2 minutos não. Irmãos, Deus não mente. Você pode confiar. Confiar significa não, eu vou pautar a minha vida, eu vou me comportar segundo o que Deus me ordena, eu vou dar ouvidos, eu vou agir segundo aquilo que a palavra de Deus ordena. Aí eu tenho certeza que eu estou no caminho que vai me dar a vida eterna, a felicidade e até mesmo a prosperidade. Não sabes, não aprendeste? O Senhor é um Deus eterno. Irmão, você tem noção de quem é Deus? Tem noção? Tem noção do poder de Deus? Tem noção? O que é difícil para Deus, eu te pergunto? O que é impossível para Deus? O que é demasiado trabalhoso para Deus? Não existe nada. Irmãos, é óbvio que nós não estamos isentos de sofrimento. Eu sempre digo que a vida aqui nessa terra não é um parque de diversão. A vida não é uma Disneylândia, não é o que essas novelas emporcalhadas aí pintam pra gente, o que os filmes de Hollywood pintam, não. A vida é um árduo combate. O que é a vida? É um árduo combate. É uma luta. É cruz. Jesus diz: quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor a mim e do Evangelho, irá salvá-la. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Irmãos, não existe nada fácil. Tudo é luta. Esperança, quando a gente fala de esperança, de fé, significa que a gente está num combate, a gente se lança num combate, mas sabendo que quem luta, conquista. É preciso lutar, é preciso se empenhar. Ficar aqui da meia-noite às 6 da manhã, para o organismo, não é uma violência que a gente faz, irmãos? Não é. Mas a Bíblia, o Senhor diz, são os violentos que conquistam o reino de Deus, certo? Para você vencer a tentação contra a impureza, não é uma violência que você faz aos teus instintos? É ou não é? Para ser casto. Ainda mais que hoje todo mundo anda pelado, né? Até dentro das igrejas aqui, o pessoal anda pelado, né? Então é violência que a gente faz, a carne. Por isso que São Paulo diz, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas concupiscências. Mas isso não é fácil não, querido. Não é fácil. Muito mais hoje com as inversões de valores. Com a internet, com tudo que está aí, meu amigo, não é fácil você ser casto, você ser humilde, onde todo mundo prega que você tem que pisar em cima dos outros, que você tem que ser rico a qualquer custo, que você tem que... Certo? Você tem que ser famoso. Então, é uma luta, irmãos. Mas veja, aqui diz que o Senhor dá forças ao homem acabrunhado, redobra o vigor do fraco. Irmãos,
nós temos o Espírito Santo, viu? Por isso que eu digo para você, se dobrou o sofrimento, dobra a oração. Dobrou o sofrimento, o que você faz? Dobra a tua oração. Quando você percebe que as coisas estão meio que desandando, o desânimo, a tristeza, a angústia, a inquietação, perturbação, opressão, quando você vê que o gato já está latindo e o cachorro está miando, está dando uns pinotes diferentes, começa a orar, filho. Vai para a igreja. Acorda de madrugada para rezar, faz jejum, vai adorar o Senhor, porque é luta, queridos. São Paulo ele faz uma advertência que, mas o Senhor ele dá forças ao homem, mas essa força você ganha onde? Ah, já sei, assistindo novela, é ali que você vai ganhar essa força do Senhor, né? O Senhor redobra o vigor dos fracos, já sei, enchendo a cara ali na beira da praia, é ali que o Senhor vai redobrar o teu vigor, né? É aí, né? Não, irmãos, é nos retiros, é na oração, é no jejum, é na palavra, é no grupo de oração, é nas vigílias. É ali que o Senhor vai redobrar a tua força. Até os adolescentes podem esgotar-se, jovens robustos podem cambalear, mas aqueles que contam com o Senhor renovam as suas forças. Amém? Renovam as suas forças. Irmão, o que a gente precisa diante de uma dificuldade? Precisamos de força. Precisamos de quê? Força para vencer. Ele dá-lhes asas de águia, correm sem se cansar, vão para frente sem se fatigar. Amém? Deixa eu dizer uma coisa, quanto mais você trabalha para Deus, mais forte você fica. Mais jovem você fica. Viu, amado? Mais a tua saúde se renova. Aqui que está, amados, veja que bênção. Nós sabemos em quem nós cremos. Nós sabemos em quem? Por isso São Paulo disse, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? O diabo ele pode nos atormentar e ele atormenta mesmo, viu? O diabo ele vem para atormentar mesmo, para colocar toda espécie de inquietação na nossa vida. Mas nós sabemos em quem nós cremos. Aqui diz, o Senhor é bom, é um refúgio na tribulação. Conhece os que nele confiam, amém? Veja, irmão, o Senhor te conhece. Ele te conhece. Sabe das suas lutas, dos teus problemas, das suas contas, da tua fraqueza, da tua teimosia, da tua estupidez, também as tuas virtudes, o Senhor te conhece, viu? E Ele não vai te abandonar. Jesus, quando Ele aparece lá no final do Evangelho de Lucas, se eu não me engano, olha só, final do Evangelho, deixa eu ver se é final de Lucas ou de Mateus, deixa eu ver aqui, eu acho que é de Mateus. O final do Evangelho de Mateus, ele aparece para os seus discípulos, não, Marcos, final do Evangelho de Marcos. Por fim apareceu aos 11, quando estavam sentados à mesa, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração. Olha, o Senhor censurou.
lascou o chicote neles, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração. Por não acreditarem nos que o tinham visto ressuscitado. Mas mesmo assim, olha, ele diz, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Veja, irmãos, o Senhor mesmo, conhecendo a tua incredulidade, a dureza do teu coração, mesmo assim Ele ainda te envia, Ele te escolhe, Ele te elege, Ele acredita em você. Certo? Então não desanime diante das tuas fraquezas, das tuas quedas, dos seus vacilos, né? Não desanime. Levanta. Lembra lá? Não temais. Não temais. Recobrai o ânimo. Não é, irmãos? Então, essa noite, você ergue a tua cabeça. Não importa o que você está vivendo, não importa o que você pisou na bola, ou o que você já, né? Que você já errou, mas toma uma decisão de começar uma vida nova, de viver pela fé. Que o Senhor, Ele conhece, Ele não desiste de você, porque o chamado de Deus, ele é irrevogável, irrevogável. Meus queridos, nós temos que ter uma consciência de que existe um tempo chamado Kairos, correto? Um tempo chamado Cronos e um tempo chamado Kairos. Cronos é o tempo cronológico, voraz, devorador. Esse tempo passa. A Bíblia diz que a vida de um homem, o Salmo 89, a vida de um homem é 70 anos. Os mais fortes chegam aos 80. E raramente alguém passa dos 80. Não é, dona Catarina? 89 anos. 89 aqui na vigília, firme, né? 89 anos, né, dona Catarina? Que bênção, dona Catarina. Da meia-noite às 6 da manhã aqui rezando conosco. Então esse tempo cronológico é o tempo que temos a possibilidade de experimentar o Kairos de Deus, a graça, certo? Que muitos santos que tinham, o maior temor dos santos era o quê? Deixar passar a graça de Deus. Deixar passar a graça de Deus. Santo Inácio lhe chega a dizer, nós não sabemos o que Deus faria de nós se não deixássemos passar a sua graça. Aqui que está a fé, aqui que está a esperança. Como dizia a Dona Aunélia aqui, né, a pregadora, nossa pregadora, a Dona Aunélia, falecida, em odor de santidade, ela dizia que muita gente quer a graça, mas não quer viver na graça, né? Quer a graça, mas não quer viver na graça. Querem os milagres do Senhor, mas não querem submeter a sua humana vontade, a divina vontade do Senhor dos milagres, né? Querem o bônus de uma vida abençoada, feliz, próspera, mas não querem o ônus de morrer para o pecado que gera a morte, que atrai tudo que é desgraça para a vida da pessoa, não é verdade? Querem acender uma vela para Deus, uma vela para o diabo, né? Não funciona, irmãos.
Aqui o Amós, né, fala assim: buscai o bem e não o mal, e vivereis. Irmãos, o que você está buscando? O que eu estou buscando na internet? Com o meu dinheiro, com o meu tempo, com os meus talentos? Servir ao demônio? A Bíblia diz que todo aquele que peca é do demônio. Buscai o bem e não o mal, e vivereis. Certo? Porque quem procura acha, né? Aliás, hoje tem milhões de pessoas que estão numa situação muito complicada. Estão viciados em pornografia. Não só em pornografia, mas no álcool, no adultério, no roubo, no dinheiro fácil, tudo que é vício, né? Nas drogas. É triste. Complicado, viu? São situações dificílimas de sair. Dificílimas. Se a pessoa está afundada na pornografia, no álcool, na droga, no adultério, olha, está numa situação complicada, porque é difícil sair. Agora, mas como você entrou, como uma pessoa entrou, agora a pessoa tem que dar um jeito de sair. Foi a pornografia que te buscou ou você que buscou a pornografia? Foi o álcool que te buscou ou você que buscou o álcool? Dá um jeito de sair. Você entrou, dá um jeito de sair. Assim como você deu passos, planejou como fazer, que horas fazer, que dinheiro despender para aquilo, planeje como você vai sair, como você vai se santificar, que passos você vai dar para se libertar. Porque diz aqui: e o Senhor Deus dos exércitos estará convosco, como dizeis. Mas é preciso buscar, irmãos. Aqui entra o uso daquilo que é o tempo do Cronos, certo? Santo Agostinho diz que o tempo é a moeda que Deus nos empresta para nós comprarmos a eternidade. O tempo. Muita gente que faltou essa vigília aqui pode vir em outras, mas nunca mais poderão vir nesta aqui, certo? Deixaram passar a graça. Poderiam ter vindo. Não vieram por preguiça ou porque um filme ou não sei o quê, ou foram encher a cara, ou ficaram até talvez assistindo um filme pornográfico, que triste. Né? Ou estão se drogando aí na beira da praia nesse momento. Então, irmãos, veja, a esperança, ela me move a um modo de vida, certo? Então, a esperança, ela toca o futuro e o futuro toca o presente, correto? As coisas presentes se derramam no futuro e as futuras se derramam no presente. Por isso que São Paulo diz que, olha só que coisa incrível isso aqui. Isso aqui é incrível. É realmente algo impressionante. Lá em Colossenses, ele escreve assim que a nossa vida está o quê? Escondida em Cristo. E quando Cristo, a vossa vida, aparecer, também vós aparecereis com Ele na glória. Amém? Irmãos, pensa numa coisa. Eu volto a repetir isso porque é importante. O que será de nós no dia da nossa morte? De mim, de você? O que será de nós, meus irmãos?
É uma pergunta que a Bíblia diz que o sábio, né? Ele prefere a casa de luto do que a casa de festa. Ele pensa, porque quando ele vai num velório, ele pensa no seu fim. E quem está festejando só pensa em satisfazer os seus apetites, e não pensa que vai ter que se apresentar diante do tribunal de Cristo. Aqui, ó, se portanto ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos as coisas lá de cima, e não as da terra, porque estáis mortos. Eu falei para vocês agora, olha, nós estamos feridos de morte. Você e eu estamos feridos de morte. Mas nós que cremos, não é a morte que tem a última palavra. Porque quem crê em Jesus passou da morte para a vida. E aqui, porque estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer, também vós aparecereis com Ele na glória. Amém? Irmãos, isso não é lindo? Não é lindo isso, irmãos? Não vale a pena a gente lutar? Claro, irmãos, enquanto a gente não está na visão da glória, a gente vive pela fé. E claro, para os olhos da carne, a eternidade é eterno enquanto dura, não é verdade? Não é assim que as pessoas falam? Para os olhos da carne é eterno enquanto dura. Se você não pega, outro pega. Se você não aproveita, outro aproveita. Não é assim? Se você não rouba esse dinheiro, outro vai pegar. Se você não dorme com essa pessoa, outro vai dormir. E você vai perder. Mas veja, a nossa vida está escondida em Cristo. Então tudo que você se santificar, que você se empenhar pelo reino, investir, trabalhar, se dedicar, renunciar, se esforçar, tudo isso vai aparecer, irmão, na glória. E você será coroado, exaltado, honrado por toda a eternidade. Irmãos, pensa no céu e pensa no inferno. Imagina, querido, a glória de Deus, imagina as delícias que Deus reserva para os seus eleitos, serão delícias eternas. Imagina os palácios celestiais, as ruas de ouro, os cenários, as músicas, as frutas, as vestes, os perfumes. Meu Deus, não tem nenhuma mente capaz de compreender o que é o céu. Ver a Deus, as harpas de ouro, os territórios sem fim, por toda a eternidade. Nunca será a mesma comida, nunca será a mesma música, nunca será o mesmo cenário. Sempre será uma veste mais gloriosa do que a outra. Haverá festivais no céu, festivais gastronômicos, de música, de tudo que você imaginar, infinitamente mais glorioso, mais maravilhoso do que qualquer coisa deste mundo. Agora imagina o contrário. Imagina uma pessoa que morre e é arrastada para o tanque de fogo. E lá vai ser torturada, supliciada, zombada, ridicularizada por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Meu Deus do céu, meus irmãos.
Olha, por isso que a palavra de Deus fala aqui, ó, Mateus 24, presta atenção nisso, presta atenção, irmão, porque essa palavra, ela precisa mudar a nossa vida. Se a gente ouve a palavra e não muda, tem algo errado, tem dureza de coração, tem incredulidade. Eu preciso mudar a minha vida, a minha mentalidade, preciso mudar. Celso, você precisa mudar. Muda, rapaz. Certo? Santo Inácio dizia que a mais bela de todas as vitórias é vencer a si mesmo, né? Qual é a mais bela de todas as vitórias? É vencer a si mesmo. O nosso pior inimigo não é o diabo, sou eu mesmo, porque eu permito, eu que dou permissão, eu escolho, eu opto, eu aceito, eu busco isso, eu busco aquilo. Por isso que a palavra de Deus fala assim: quem é, pois, o servo fiel? Olha isso aqui, irmãos. O servo fiel. Quando a gente fala somos salvos pela esperança, a esperança nos torna fiéis. O servo fiel, prudente. O que é prudência? Saber onde você está pisando. Certo? É saber onde é que você está pisando, isso é ser prudente. Que o Senhor constituiu sobre os de sua família, para dar-lhes o alimento no momento oportuno. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, na sua volta, encontrar procedendo assim. Em verdade vos digo, ele o estabelecerá sobre todos os seus bens. Aquilo que eu acabei de falar sobre o céu, né? Mas se é um servo mau e que imagina consigo, meu senhor tarda a vir, e se põe a bater em seus companheiros, e a comer e a beber com os ébrios, o senhor desse servo virá no dia em que ele não espera, e na hora em que ele não sabe, e o despedirá e o mandará ao destino dos hipócritas, ali haverá choro e ranger de dentes. Meu Deus do céu. Qual é o evangelho da missa de hoje? Do ricopulão e do Lázaro, né? Certo? O ricopulão que dava festas esplendorosas todo dia, se vestia de tudo que era roupa fina, etc. E não tinha um olhar sequer para as obras de Deus. Olha, o padre Francisco hoje fez a homilia, ele falou que não foi a riqueza do rico que o condenou, nem a pobreza de Lázaro que o salvou. É onde está o coração, filho. É onde está o coração. Jesus diz: onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Onde está o teu tesouro, aí está o teu dinheiro. É uma bênção. Uma bênção. Né? Com dinheiro você pode ornamentar esse altar aqui como está, comprar um ostensório lindo, fazer um sacrário, um tabernáculo maravilhoso como esse, uma imagem linda como essa, colocar luzes maravilhosas, sistema de som. Você pode comprar um carro para usar para as missões, um iPhone para gravar. Você pode fazer coisas maravilhosas com o dinheiro, mas pode também usar o dinheiro para levar para o inferno. Não é verdade? Tem gente que sonha em ganhar na Mega Sena, né? Todos nós sonhamos. Mas a primeira coisa que a pessoa faz quando ganha é comprar um apartamento para amante. Não é verdade? Não é assim que é? É ou não é? Comprar uma lancha para fazer orgia em alto mar. Comprar tudo que é uísque, quer vir para encher a cara dia e noite, se drogar. Aí esquece a igreja, esquece a catequese, esquece o seu trabalho, esquece tudo. Aí é só patrimônio, é só viagem, é só
compra, é só isso, é só manter patrimônio, e é aumentar e manter e fazer crescer, e não tem mais nenhum olhar para as obras de Deus. Mas bendita a riqueza quando é colocada para a maior glória de Deus, bendita a riqueza, né? Lídia era uma mulher rica, né? Comerciante de púrpura, acolheu Paulo na sua casa, Lídia, né? Mulher rica. Nicodemos era rico, era dono de pedreira junto com José de Arimateia, ricos. Eles eram donos de pedreiras, ricos. Lázaro era rico. Lázaro, amigo de Jesus, né? Era rico. Mas punham os seus bens a serviço do reino, para a maior glória de Deus. Queridos, por isso que eu digo, nós cristãos, nós não podemos seguir o modo de viver deste mundo, queridos, viu? A nossa esperança não nos permite viver segundo o modo de viver deste mundo. Né? Que está escrito lá em Efésios, né? O modo de viver deste mundo. Preciso uma conversão, uma mudança de mentalidade. Preciso uma metanoia. Aqui. E vós outros estáveis mortos por vossas faltas, Efésios 2, pelos pecados que cometestes outrora, seguindo o modo de viver deste mundo. Certo? Nós não nos vestimos como todo mundo se veste. Uma pessoa que é de Deus, ela não se veste como todo mundo. Ela não vai à missa pelado. Ela não fala qualquer palavra, não fala piada suja, não fala palavrão, não acusa injustamente, certo? A Bíblia diz que aquele que acusa com injustiça arrasta a alma à morte. E quando é um padre que é acusado injustamente, aí a situação é muito pior. Há sim padres que são acusados com provas mesmo, né? Mas quando se une um grupo, se une um grupo para acusar um padre injustamente, sem provas, sem materialidade, isso é atrair sobre si uma maldição terrível. Porque diz a Bíblia, aquele que acusa injustamente arrasta a alma à morte. Irmãos, é preciso reparar a injustiça cometida, reparar. Aqui, amados, olha, a nossa meta aqui na vida, é a santidade. É a santidade. O Senhor diz, sede santos. Sede santos.
E é preciso morrer, então, para tudo aquilo que impede a minha santidade. Não é fácil, mas é possível, certo? É possível. É possível. Você pode ser um grande santo, uma grande santa. Aqui o Senhor, ele diz: mortificai, pois, os vossos membros no que tem de terreno, a devassidão, a impureza, os maus desejos, a cobiça, que é uma idolatria. Outrora dessas coisas provém a ira de Deus sobre os descrentes. Outrora também vós assim vivis, mergulhados como estáveis nesses vícios. Deixai de lado essas coisas. Ira, animosidade, maledicência, maldade, palavras torpes da vossa boca. Nem vos enganeis uns aos outros. Vós vos despistes do homem velho com seus vícios e vos revestistes do novo, que vai se restaurando constantemente a imagem daquele que o criou, até atingir o perfeito conhecimento. Amados, o fato é que nós estamos aguardando a segunda vinda de Jesus, certo? Nós aguardamos a segunda vinda de Jesus. E pelo andar da carruagem é iminente esta segunda vinda de Jesus. É iminente. Ali Deus vai fazer justiça, certo? Deus vai reunir todos os povos. E volto a repetir, eu estou lendo um livro de um doutor da igreja, Roberto Bellarmino, santo jesuíta, e ele escreveu um livro chamado A Arte de Bem Morrer. E ele diz que Jesus, a segunda vinda de Jesus, ela acontecerá no Monte das Oliveiras, mesmo local onde Jesus ascendeu ao céu, e o palco, o teatro do julgamento final será o Vale de Josafá, que fica aos pés do Monte das Oliveiras. E Josafá significa juízo de Deus. Então ali Deus vai reunir todos os homens, e ali tudo vai aparecer, tudo. Até uma palavra dita em segredo vai ser dita na frente de todo mundo. Irmãos, e nós temos certeza de que a segunda vinda de Jesus, ela é um artigo da nossa fé, né? Nós cremos, e cremos que Deus vai nos recompensar fielmente, seremos coroados diante de todos os homens. Você sabia disso? Você sabia que a tua santidade será honrada diante de toda a humanidade, todos os homens, desde Adão até o último homem, por ocasião da segunda vinda de Jesus? Como será isso? A gente não sabe, mas vai ser. Tudo que você fez, trabalhou pelo reino, investiu, cada centavo investido, cada tempo doado, caridade, cada renúncia, tudo você será honrado diante de todos os homens. E toda injustiça será, os que foram injustos serão desonrados diante de todos os homens. E ouvirão uma sentença terrível, irmãos. Os que fizeram o bem, os que se santificaram, Jesus vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. E vai se voltar para os maus e vai dizer: ide malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Queria sugerir a você, traz o livro aqui para mim, Gi, por favor.
que você comprasse esse livro aqui, obrigado, Para Além das Misteriosas Portas da Morte. Aqui eu transcrevo as visões que os santos tiveram do céu e do inferno. E todas as palavras da Bíblia que falam do céu e do inferno. E todo o ensinamento do catecismo da igreja que falam também do céu e do inferno, da vida eterna ou da morte eterna. Então eu sugiro que você compre esse livro, né? Se está me assistindo, você pode mandar uma mensagem para mim aí nos comentários, que a gente depois encaminha pelo correio. Custa R$80. São, se eu não me engano, são 470 páginas, 5 anos de trabalho. Livro maravilhoso, fruto de muita oração, de jejum, muita pesquisa, de muita leitura bíblica. É um livro para converter de verdade, viu? E para além das misteriosas portas da morte. É uma expressão do Papa João Paulo II. Amados, nós somos salvos pela esperança, certo? E nós esperamos a segunda vinda de Jesus, nós esperamos a recompensa dos justos, nós esperamos entrar na vida eterna. Nós esperamos, como está escrito lá, Romanos capítulo 5, justificados, pois pela fé, temos a paz com Deus. Olha isso, nós temos a paz com Deus. Não somos mais inimigos de Deus. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não por meio de Allan Kardec ou de um grão-mestre da maçonaria, não. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele é que tivemos acesso a essa graça. Tivemos o quê? Acesso. Estava fechado. Nós temos agora acesso, na qual estamos firmes, irmãos. Firme. Firme. Não basta começar bem, precisa terminar bem. E nos gloriamos na esperança de possuir um dia a glória de Deus. Possuir um dia o quê? A glória de Deus. A glória de Deus. Não só isso, mas nos gloriamos até das tribulações, pois sabemos que a tribulação produz a paciência. A paciência prova a fidelidade. E a fidelidade comprovada produz a esperança. E a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Glória a Deus. Inclina a sua cabeça agora. Vamos pedir agora, se você está sem esperança, desanimado, duvidando de Deus, do amor de Deus, duvidando da providência, duvidando do plano de Deus. Se você está sendo atacado pelo diabo, irmão, peça o Espírito Santo agora. O Senhor está aqui sobre o altar. O Senhor quer derramar sobre você o Espírito Santo, sobre você que me vê agora, me assiste. O Espírito Santo nos transforma, nos dá força, nos liberta, nos impulsiona, nos anima, nos encoraja, nos restaura, nos fortalece, nos santifica. Amado Jesus, humildemente nós pedimos agora, Senhor, batiza-nos com Teu Espírito Santo. Derrama sobre nós a unção, a força, o poder do alto. Nós queremos mudar o nosso modo de vida, Senhor.
a nossa mentalidade, os nossos apetites. Queremos um novo coração, Jesus. Realiza em nós a tua promessa, Senhor, a promessa do Pai. Tirarei do vosso peito coração de pedra e vos darei um coração de carne. Querido Jesus, tu que és manso e humilde de coração, dá-nos um novo coração, Senhor. Coração obediente, casto, caridoso, pobre, humilde, despojado. Querido Jesus, enche-nos do teu Espírito Santo. Livra-nos, Senhor, de todo o laço do diabo. Nós pedimos mesmo, Senhor, assim como o fogo transforma tudo o que toca, que o fogo do teu Espírito agora, Senhor, nos tocando, nos transforme interiormente e queime tudo aquilo que não é vosso, Senhor. Toda idolatria caia por terra em nós, Senhor. Toda idolatria que é uma escravidão, uma ilusão. A idolatria do sexo, do dinheiro, do poder, das glórias deste mundo. A idolatria do ego, Senhor. Enche-nos do teu Espírito, Senhor. Nós pedimos mesmo, Senhor, nessa noite santa, que o mesmo Espírito, Senhor, que derramastes no dia de Pentecostes, seja derramado sobre nós agora, Senhor. Vem, Espírito Santo. Pai Santo, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, pela intercessão de Maria Santíssima, derrama sobre nós o Espírito Santo. Senhor, nós pedimos mesmo que se renovem em nossos dias os sinais, os prodígios, como de um novo Pentecostes, Senhor. A nossa família, nosso ministério dentro da igreja, nosso sacerdócio, nosso trabalho. Eu peço por aqueles, Senhor, que estão profundamente escravizados pela pornografia, pela droga, pelo álcool, pelo fumo, pela mentira, Senhor, pelas trapaças, pelo adultério. Liberta, Senhor. As falsas doutrinas, Senhor, liberta. Derrama sobre nós o Espírito da verdade, Senhor. Nós queremos ser testemunhas da verdade, amar a verdade, pregar a verdade, viver a verdade. Queremos ser santificados pela verdade, Senhor. Derrama sobre nós o Espírito da verdade, Senhor, que nos liberte de toda mentira que escraviza, que atrapalha, que gera confusão. Senhor, que não permaneça em nós nenhuma raiz de mentira, Senhor, nenhuma planta de mentira, que produz frutos amargos de falsidade, mas somente a planta da verdade, que produz frutos de virtude, de santidade, os frutos do Teu Espírito Santo, Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, batiza-nos com o Teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Nós Te adoramos, Espírito Santo. Te damos boas-vindas. Toma as rédeas da minha vida. Diga, ó Deus Espírito Santo, toma as rédeas da minha vida em Tuas mãos. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra, Senhor. Renovareis a Tua igreja, a nação brasileira, esta paróquia de São Sebastião. Renovareis o mundo inteiro, Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem sobre o Papa, sobre toda a igreja. Vem, Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.